Abril de 1945. A Segunda Guerra Mundial está em seus momentos finais. Berlim, antes orgulhosa capital do Reich de Hitler, virou uma ruína devastada. A artilharia soviética bombardeia a cidade dia e noite, reduzindo bairros inteiros a escombros. Incêndios se espalham sem controle e o ar está denso de fumaça e desespero. Bem abaixo da chancelaria do Reich fica o bunker do Führer, um abrigo de concreto reforçado construído para suportar bombardeios pesados. É aqui, a cerca de 8 metros abaixo do solo, que Adolf Hitler passa suas últimas semanas de vida. O bunker é apertado, mal iluminado e sufocante, com ar viciado e um constante zumbido de ansiedade. Nunca foi feito para servir como centro de comando de um império em colapso, mas foi nisso que se transformou. Em meados de abril, a situação é desesperadora. Os aliados ocidentais cruzaram o Reno e avançam para o centro da Alemanha. A leste, o Exército Vermelho cercou Berlim, e suas baterias de artilharia estão tão próximas que a cada hora novos tremores atingem as paredes do bunker. Hitler, que antes era a figura carismática comandando milhões, agora é um homem encolhido e trêmulo, com pouco mais de 50 anos, devastado pelo estresse, pela doença e pelo desgaste de anos de guerra. Sua mão esquerda treme incontrolavelmente, seus movimentos são bruscos e rígidos. Alguns relatos sugerem doença de Parkinson. Outros apontam para os efeitos das anfetaminas e da má saúde. Seja qual for a causa, o Führer já não impõe mais respeito. Dentro do bunker, seu círculo íntimo diminui. Muitos dos principais oficiais fugiram de Berlim, pressentindo o fim. Heinrich Himmler, um dos tenentes mais leais de Hitler, começou negociações secretas com os aliados. Hermann Göring envia um telegrama insinuando que deveria assumir a liderança, um ato que Hitler interpreta como traição. Mesmo entre aqueles que permanecem, a confiança está se desgastando. O clima é de paranoia e desespero. Hitler continua realizando reuniões militares diárias, embora estejam cada vez mais distantes da realidade. Mapas da Alemanha e da Europa estão espalhados sobre as mesas, cobertos de setas e marcadores de unidades que já não correspondem mais a exércitos em funcionamento. As forças alemãs que defendem Berlim são em sua maioria Volkssturm, homens idosos e garotos adolescentes. Reforçadas por soldados regulares exaustos e fragmentos de unidades da SS, Hitler emite ordens para divisões que já deixaram de existir, comandando exércitos fantasmas a contra-atacar os soviéticos. Seus generais, sabendo da verdade, apenas assentem em silêncio, sem coragem de confrontá-lo com o desespero da situação. A comida no bunker é escassa. O ar, úmido, a iluminação, forte. O Dr. Ernst Günther Schenk, um médico presente naqueles últimos dias, mais tarde relembrou o estranho contraste. Na superfície, Berlim está sendo destruída. No subsolo, há tentativas de manter a normalidade. Refeições, conversas, até piadas. Mas tudo é ofuscado pelo medo. O bombardeio constante estremece as paredes e as notícias pioram a cada hora que passa. Em 20 de abril de 1945, no 56º aniversário de Hitler, o bunker recebe uma série de visitantes. Entre eles, Joseph Goebbels e sua família, Martin Bormann e outros leais seguidores. Acima deles, as forças soviéticas avançam cada vez mais na cidade. No jardim da chancelaria, projéteis de artilharia caem tão perto que o chão treme violentamente. Hitler cumprimenta seus convidados com um sorriso vazio. Ele agradece a eles, mas não há celebração, apenas o reconhecimento sombrio de que o fim está próximo. Nos dias seguintes, Berlim é isolada. Os funcionários restantes de Hitler imploram para que ele deixe a cidade e tente romper o cerco ou fuja para o reduto alpino no sul da Alemanha. Ele se recusa. Para ele, abandonar Berlim seria uma traição ao seu próprio mito, o de um líder que jamais abandonaria sua capital. Em vez disso, ele se isola cada vez mais, passando horas em seus aposentos privados e saindo apenas para reuniões breves. No dia 22 de abril, durante uma reunião tensa, Adolf Hitler explode de fúria. Ele declara que a guerra está perdida, que o povo alemão o decepcionou e que ficará em Berlim até o fim. Algumas testemunhas relatam que ele desabou em lágrimas, tomado pelo desespero e pela raiva. Depois desse dia, não se fala mais em fuga, apenas em atos finais. Enquanto isso, seu relacionamento com Eva Braun, sua companheira de anos, entra em sua fase final. Braun havia se juntado a ele no bunker, mesmo tendo ofertas para fugir. Ela passou anos com Hitler, quase sempre em particular, sem participar de funções oficiais. Agora, com o Reich desmoronando, ela permanece com ele por lealdade ou amor, sabendo muito bem qual destino a aguarda. No dia 28 de abril, notícias sombrias chegam ao bunker. Heinrich Himmler tentou negociar termos de rendição com os aliados ocidentais.
Para Hitler, isso é a traição máxima. Ele ordena a prisão de Himmler, mas nesse momento isso é só simbólico. Fora do bunker, seu poder já não existe. Nesse mesmo dia, ele fica sabendo do destino de Benito Mussolini, capturado por guerrilheiros italianos, executado e com seu corpo pendurado em uma praça pública. A notícia o abala. Segundo relatos, ele afirma que não passará por essa humilhação enquanto viver. Na noite de 28 para 29 de abril, em meio ao bombardeio incessante, Hitler faz um último gesto estranho de normalidade. Em uma breve cerimônia improvisada na sala de mapas do bunker, ele se casa com Eva Braun. Testemunhado por Joseph Goebbels e Martin Bormann, o casamento dura apenas algumas horas. Os recém-casados fazem uma celebração modesta, com um pouco de champanhe, uma refeição tranquila, enquanto o teto reverbera com explosões. Na manhã de 30 de abril, Hitler reúne sua equipe. Ele agradece pelo serviço prestado, distribui alguns pertences pessoais e dá instruções para que seu corpo seja queimado após sua morte. Ele sabe o que os soviéticos fariam se o capturassem vivo ou até mesmo se capturassem seu cadáver. As forças de Stalin eram notórias por desfilar com os restos mortais de inimigos derrotados e Hitler está determinado a negar-lhes essa satisfação. Naquela tarde, por volta das 3 da tarde, ele se retira com Eva Braun para seus aposentos privados. Antes disso, ele testa uma cápsula de cianeto em sua amada pastora alemã, Blondie. O cachorro morre instantaneamente. É o ensaio final e arrepiante para o que ele está prestes a fazer. Minutos depois, aqueles que esperam do lado de fora ouvem um tiro abafado. Quando o camareiro de Hitler e outros entram no quarto, encontram a cena. Hitler está sentado no sofá, pistola na mão e ferimento de bala na têmpora direita. Ao lado dele, Eva Braun está deitada sem vida após ter ingerido cianeto. Ela ainda usa o vestido escuro que escolheu para o casamento. Não há tempo para luto. Seguindo ordens, a equipe do bunker envolve os corpos em cobertores, carrega-os pelas escadas até o jardim da chancelaria e os coloca em uma cratera rasa. Na superfície, o ar está cheio de fumaça e destroços. Projéteis soviéticos caem nas proximidades. Eles derramam gasolina sobre os cadáveres e os incendeiam. As chamas consomem os restos mortais, enquanto os leais permanecem em silêncio ou fazem saudações rápidas e trêmulas. Por horas, os corpos são queimados, virados com pás, novamente encharcados de combustível, até que pouco reste de reconhecível. Eventualmente, sob bombardeio constante, o que resta é enterrado às pressas na cratera. Em 2 de maio, as tropas soviéticas tomam a área. Eles veem o jardim destruído por explosões e escavações e fragmentos que acreditam ser restos mortais de Hitler. Esses fragmentos são levados para Moscou, examinados e mantidos em segredo por décadas. Os soviéticos nunca confirmaram publicamente todos os detalhes, alimentando rumores e teorias da conspiração de que Hitler poderia ter escapado. Mas o testemunho daqueles que estavam no bunker é claro. Ele morreu em 30 de abril de 1945 por suas próprias mãos. Após a morte de Hitler, Joseph Goebbels assumiu brevemente o cargo de chanceler, mas nem ele pôde negar a realidade. Em 1º de maio, ele envenena seus 6 filhos no bunker. Depois, ele e sua esposa tiram a própria vida. Outros tentam fugir e são capturados. Berlim se rende. A guerra na Europa termina dentro de uma semana. Os últimos dias de Hitler não são os de um líder triunfante ou de um mártir desafiador. Eles são o capítulo final de um homem consumido pelo delírio, preso em um bunker enquanto o império que construiu desmorona ao seu redor. Ele deixa para trás um legado de devastação, milhões de mortos, cidades inteiras em ruínas e um mundo para sempre marcado por seus crimes. E assim, naquela tarde cinzenta de 30 de abril de 1945, enquanto soldados soviéticos lutavam pelas ruas de Berlim, a vida de Adolf Hitler terminou não em um campo de batalha, mas em uma sala escura no subsolo, com seus medos, seus fracassos e as cinzas do mundo que ele tentou criar.